É importante lembrar que nesse momento de flexibilização do isolamento social, não podemos esquecer de adotar as medidas preventivas ao coronavírus. Sobre esse assunto, eu já vou aqui conversar com o infectologista, o Matheus Todi, que já está aqui com a gente, conversando pela internet. Matheus, está todo mundo voltando a trabalhar, voltando ao lazer, ao ar livre. O que a gente precisa aqui agora para poder voltar com segurança? A gente está numa situação um pouco mais cômoda, né, que possibilita a gente flexibilizar o isolamento social, mas de forma alguma a gente venceu a pandemia, né? Continuamos numa situação em que há uma possibilidade muito grande de contágio e risco eventual de morte. Então, flexibilizar de forma alguma quer dizer a gente dispensar as medidas de precaução, como principalmente o distanciamento social mínimo, o uso da máscara e a higiene criteriosa das mãos. A gente estava acompanhando, né, a fiscalização. Nesse momento, a fiscalização ela ajuda muito, até para lembrar o próprio cidadão, né, dessas regras que precisam ser seguidas, né? Assim, qualquer medida que a gente tenha que intensifique a execução desses procedimentos de precaução, como manter a distância, evitar aglomerações, uso de máscara, que em determinadas regiões até, como a nossa, teoricamente, é uma lei, né? A gente está sujeito a multa se não usar, e evitar que as pessoas, infelizmente, uma medida que é pouco averiguada, né? Não tem como fazer uma vigilância, que seria a higiene das mãos. Qualquer medida que a gente tenha de fazer com que as pessoas façam com mais critério esses procedimentos, como evitar aglomeramento, a higiene das mãos e uso de máscara, é bem-vinda, né? Porque quanto mais a gente seguir os protocolos, menor a possibilidade de contágio, né? Agora, Matheus, ainda sobre máscara, eu queria que você desse algumas explicações para o pessoal de casa, porque às vezes tem gente que está até com a máscara, mas não está cobrindo o nariz, não está cobrindo a boca e sim o queixo. Não é o queixo que a gente tem que proteger, né? Uns pacientes mesmo falaram que é a máscara da papeira, né? Que é a máscara que cobre o queixo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a máscara não é um dispositivo suficiente para proteger o indivíduo. A máscara, na verdade, tem muito mais uma função social de proteger o ambiente e as outras pessoas do que proteger a nós mesmos. A medida mais eficaz de proteção é isolamento social. Então, quando a gente usa máscara, a gente visa proteger outras pessoas e o ambiente. E a máscara só tem algum tipo de utilidade se ela for utilizada da forma correta, ou seja, cobrir o rosto, o nariz, a boca, já que o vírus é transmitido por gotículas. E o ideal é que essa máscara seja trocada com regularidade e que não haja uma manipulação. Porque se toda hora eu estou usando a máscara, até de forma adequada, e fico manipulando ela, pegando nela, e depois eu não higienizo as mãos, eu tenho a possibilidade de contaminar as mãos e depois contaminar outros ambientes. Então, se isso acontece, a máscara está mais atrapalhando o controle da pandemia do que ajudando. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre a desaceleração do coronavírus. Isso está acontecendo aqui em Sergipe, em Aracaju. A gente vem falando nos últimos dias sobre a redução da taxa de leitos de UTI. Isso é muito importante. É um cenário positivo que a gente começa a ver aqui no estado? Sim, é um cenário positivo, mas de forma alguma é um cenário que não pode mudar. A gente foi um dos primeiros países, se não o primeiro país do mundo, que começou a flexibilizar com a pandemia em alta, certo? Há 2 semanas atrás que a gente começou a ter um declínio, assim, um critério formal de declínio, ou seja, uma pessoa estava transmitindo para menos de uma pessoa, há 2 semanas. E a gente tem a flexibilização, as fases de flexibilização estão progredindo, a gente tem uma redução no número de casos, uma redução do número de ocupação de leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, e redução do número de mortos, mas se a gente tiver descuido, as pessoas vão se contaminar, o número de leitos de hospitais e UTI vão aumentar, vai aumentar a ocupação e as pessoas vão morrer mais, e a gente vai ter que voltar do zero. A gente viu há um mês atrás
a Madrid, na Espanha, que já estava em uma fase bem avançada de flexibilização, voltar a fechar tudo, porque os jovens, principalmente os jovens, estavam sendo negligentes, houve um pico de casos e teve que fechar tudo e voltou do zero. Então, não é interessante, do ponto de vista econômico, social, mesmo de saúde, a gente descuidar agora, porque estamos numa fase boa, numa fase de queda, mas se a gente descuidar, isso pode voltar a uma situação muito parecida com a situação inicial e, consequentemente, a gente vai ter que aumentar o rigor dessas medidas de distanciamento social. Matheus Todi, muito obrigada pela participação. Ótima tarde para você. Boa tarde.